Continuando aí, né, ainda falando sobre os trabalhadores, inicialmente, antes do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, este modelo começou com as caixas de aposentadorias e pensões, onde os trabalhadores das indústrias, ferrovias e bancos organizaram as CAPs, que eram as caixas de aposentadorias e pensões, e recebiam os benefícios aos seus filiados e dependentes, incluindo assistência médica com contrato contributivo, tá? Era justamente isso, eles pagavam, tá? Para ter essa assistência. Eles começaram a pagar aí a Previdência Social. Na década de 1930, o recém-criado Ministério do Trabalho organizou as CAPs, que se tornaram Institutos de Aposentadorias e Pensões, que é o IAPS, de caráter nacional e com participação direta do Estado. Tá? Então, o Estado, ele tinha esse controle com relação às CAPs, com relação aos IAPs, e agora com relação com relação aos INPS e agora com relação aos INSS, tá? Então, existe, tá, um controle social, onde nós temos, né, até hoje, esse controle social é um pouco, viu, pessoal? Não estou dizendo que é. Ainda em processo de humanização, tá? Porque hoje nós vivenciamos pacientes que realmente precisam de um benefício, porque eles não conseguem viver, ter uma vida de trabalho, ter uma vida saudável, né? Porque a doença não permite, porque o seu estado, né, saúde-doença não permite, e infelizmente eles não conseguem esse benefício, tá? Então, se hoje, que nós já trabalhamos com todo esse processo de humanização, que vocês viram aí na aula passada, isso ainda acontece, né? Ainda temos profissionais, principalmente os médicos, né, do INSS, que alguns, não todos, ainda tem essa visão desumana, né? Imagina nesse tempo aí, onde na realidade os trabalhadores só tiveram esse direito porque a economia estava sendo prejudicada. Tá? Então, justamente, né, com a criação dos departamentos e ministérios da saúde aí, criou-se também aí, né, o Ministério do Trabalho e Previdência Social. A criação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi instituído em 1953, com o desdobramento do então Ministério da Educação e Saúde em dois. Saúde separada da educação e cultura, tá? Então, houve-se, né, a criação do Ministério da Saúde e a criação do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde passou a se encarregar especificamente das atividades até então de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde. Coube à pasta da saúde apenas um terço dos recursos, sem condições suficientes para assistir a maioria da população à margem de qualquer proteção social. Tá? Então, veja aqui. Temos o Ministério do Trabalho, temos o Ministério da Educação, temos o Ministério da Saúde. Então, a saúde, ela vai cuidar essencialmente da saúde. Ela não vai se ocupar em outros ministérios, em outros departamentos, tá? Só que o dinheiro que era investido nessa saúde pública, né, ainda era pequeno, ainda era irrisório. Por quê? Porque o intuito, tá, não era a cura da grande massa, tá? Era que a doença, as doenças que estavam erradicadas, elas não voltassem a se propagar, tá? Então, vamos trabalhar nesses meandros, vamos trabalhar nesses cuidados, nessas conquistas que nós já tivemos, tá? Para que ela não apareça novamente, para que ela não reapareça, ok? Então, esse era o intuito, tá? O objetivo aí do Ministério da Saúde, quando ele foi criado, tá? É que as doenças que já estavam controladas, elas continuassem controladas, ok?
As demais pessoas, nós já tínhamos os trabalhadores que pagavam pela sua assistência, tá? E a pobreza, ela ia ter, né, que continuar e ficar satisfeita com o mínimo que ela tinha, ok? A medicina curativa centrada no hospital. Fora do sistema de proteção da Previdência, havia as ações de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de promoção do saneamento do país, que eram ações do Ministério da Saúde. Certo? O que é que ele quer dizer com isso? Quando o sistema de proteção está fora da medicina curativa, né? O sistema de proteção de previdência, porque os trabalhadores eles já pagavam para ter a sua saúde. Não vamos nos preocupar mais com os trabalhadores. Então, vamos cuidar das doenças que já estão controladas na grande massa. Então, as ações do Ministério da Saúde para isso foram cuidar da saúde pública, né, através de ações para essa saúde, vigilância epidemiológica para que as doenças que já estavam controladas não se descontrolassem, e promoção do saneamento no país, tá? A questão do êxodo rural, ele trouxe um descontrole na infraestrutura, trouxe um descontrole no saneamento, que estava começando, então vamos tentar controlar. Vamos cuidar ainda dos isolamentos, vamos cuidar ainda de algumas doenças que estão se propagando, tá? Estas ações não estavam entre as ações da Previdência, que era a medicina previdenciária. Os tratados médicos faziam do hospital o centro do processo, hospitalocêntrico. A atenção à saúde de caráter curativo, não voltada à prevenção e à promoção da doença. Então, vejam, a saúde pública, ela foi criada com a ideia de hospital, com a ideia do curativo. Então, a pessoa adoecia, ela era curada. A pessoa adoecia, ela ia para o hospital, tá? Não se trabalhava o antes. Não se trabalhava para que essa pessoa não adoecesse. Na realidade, só se via a pessoa, né, dentro da saúde pública, quando ela adoecia. Ok? Não é como nós hoje que trabalhamos o preventivo, tá? Lá, aí nesse período de construção da saúde pública, só se trabalhava a questão do hospital. Só se via o hospital, só se tinha o hospital. Então, só se via a pessoa quando ela adoecia. Quando ela estava sadia, né, quando ela não adoecia, não se olhava, né, a saúde pública não tinha um olhar para essa pessoa, ok? Enfatizando que a questão, né, dos trabalhadores, né, para o poder, né, para os gestores, os trabalhadores, a questão dele, a saúde deles já estavam resolvidos, eles pagavam por isso, ok? A questão da medicina curativa, do processo hospitalocêntrico, é para a pobreza mesmo, tá? Eu não vou olhar para a Clélia porque ela tá boa, não quero nem saber. A partir do momento que Clélia está doente, aí sim, ela vai para o hospital que ela vai ser tratada, ok? No final da década de 1970, né, aqui, reforma sanitária e criação do SUS, né? Final da década de 1970, os segmentos da sociedade civil, usuários, profissionais da saúde pública, insatisfeitos com o sistema de saúde, iniciaram um movimento que lutou pela atenção à saúde, como um direito de todos e dever do Estado e com participação social, que foi a reforma sanitária brasileira, né? Onde o Estado, ele criou o slogan de saúde para todos, tá? Saúde para todos no ano 2000. Justamente foi devido a essas reivindicações da população, né? Que a população ela estava cansada de não ser vista, tá? Ela estava cansada de adoecer, ela estava cansada de adoecer e ir para os hospitais e lá também não serem assistidos. Por quê? Porque estavam superlotados. Tá? Em 1988, houve a criação do SUS, Sistema Único de Saúde,
Com a Constituição de 1988, a regulamentação pelas leis orgânicas de saúde, que é a Lei Orgânica 8080 e 8142 de 90. Tá? Então, elas foram criadas no intuito, nessas leis elas foram construídas, né, no intuito de quê? Da criação do SUS, tá? Onde, dentro dessas leis, né, tanto a 8080 como a 8142, nós trabalhamos os princípios do SUS, tá? Que tanto traz os direitos e os deveres, tá? Como a questão da participação popular, da participação social. Então, no SUS, nós temos vez, né, como população. Nós começamos a ter voz, nós começamos a ter direitos com relação à grande massa, né, com relação à participação da população. E daí, em 1986, avançaram e organizaram-se as propostas da reforma sanitária, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, bases para a criação do SUS, delinearam-se os fundamentos do SUS em 3 princípios doutrinários, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, e a assistência médica, até a criação do SUS, era de responsabilidade da pasta da Previdência, e não da saúde, tá? Então, veja aqui, com a criação do SUS, houve uma mudança, certo? Houve uma mudança na visão da saúde pública, onde a pobreza, que que achava que os ricos tinham um olhar para eles, viram, né, através das reivindicações, que eles não tinham um olhar para os pobres, que eles não estavam nem aí para a saúde dessa pobreza, dessa grande massa, tá? Então, eles viram, com a criação do SUS, uma esperança para que eles tivessem alguma assistência na saúde, né? E é tanto que nós temos aí, como criação do SUS, né, a questão dos princípios da universalidade, da integralidade e da igualdade, né? Onde o SUS, ele é universal, tá? Ele está em todos os lugares, ele é para estar em todos os lugares, né? Nós temos a questão da integralidade, que é o cuidar do paciente como um todo, tá? Por isso que dentro do processo de humanização, que nós falamos na aula passada, nós vimos a questão da visão holística, que é a visão como um todo. Nós temos que ver o paciente, nós temos que ver a família, nós temos que ver o psicológico, nós temos que ver o biológico, nós temos que ver o social. O sentido da integralidade é justamente esse. A visão holística é ver o paciente como um todo, tá? E nós temos aí o princípio da equidade, onde o SUS, ele está igual para todos, ele é igual para todos, só que umas pessoas precisam mais do que outras, umas pessoas usam o SUS mais do que outras, tá? Muitas vezes esse usar mais, né, ou não, é a questão realmente do que está sendo ofertado, tá? Então, digamos que, né, eu fui para uma consulta no posto de saúde, e daí o médico me solicitou um exame, tá? E eu fui lá no SUS marcar esse exame. E ao chegar lá, o exame, ele foi marcado para daqui a 2 meses, tá? Se eu tenho alguma condição que seja mínima, tá? Eu vou fazer o quê? Juntar tudo que eu tenho, vou fazer meu exame particular, porque eu não vou esperar 2 meses, tá? Vamos outra versão. Eu fui no posto, o médico solicitou o exame, fui no SUS, marquei o exame para daqui a 2 meses. Só que eu não tenho nenhuma condição de pagar esse exame. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou esperar os 2 meses, tá? Veja que o SUS estava
para os dois euros, né? Para aquele que tinha a condição e pagou o exame, e para aquele que não tinha nenhuma condição e esperou os 2 meses, tá? O sentido da equidade é justamente isso. Quando diz que a equidade é mais para uns do que para outros, mas é nesse sentido. O SUS, ele está lá para todos. Só que aqueles que têm condição de pagar, que seja mínima, mas eles vão juntar o seu mínimo e vão tentar fazer particular. Aqueles que não têm nenhuma condição, eles vão esperar pelo SUS, tá? Então, o princípio da equidade é que o SUS é igual para todos, só que uns usam mais do que os outros porque necessitam, porque não podem pagar, ok? Então, pessoal, a gente conclui aqui, veja que a criação da saúde pública, né, ela veio do nada, né, lá no Brasil colonial, onde a pobreza, a grande massa, não tinha vez, tá? E ela está hoje com o SUS. Então, veja que ela passou por vários processos, né? Onde, até a chegada do SUS, a maior massa, né, a pobreza no geral, ela não tinha um olhar para assistência, tá? Para a saúde. Com a criação do SUS, essa pobreza ela começou a ter vez, tá? E são esses, através do SUS que nós vamos trabalhar outros programas, que são os programas que a gente vai ver na AV2 e que vocês irão trabalhar juntamente comigo, tá certo? Então, com a criação do SUS, a pobreza, a grande massa, ela começou a ter um olhar, tá? As autoridades, elas foram obrigadas a ter um olhar para a pobreza, ok? Muitas vezes, né, nós falamos do SUS, mas eu já falei com vocês essa questão da reflexão, né? Muitas vezes são os profissionais que distorcem os princípios do SUS, tá? Não é a política do SUS em si que é fraca, tá? Muitas vezes são os profissionais que fazem com que o SUS não funcione como ele deveria ser. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aqui, tá?